Olá, vamos dar continuidade à nossa oficina de técnica vocal. Meu nome é Natália Oliveira e hoje nós vamos estar tratando sobre alguns pontos diferentes, né? Observamos já a questão da respiração, da importância da respiração, da importância do apoio, como é que a respiração deve ser. Observamos a importância do aquecimento vocal, quais são as implicações que o aquecimento, que se não fizer o aquecimento, o que é que pode acontecer, né? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade com essa temática, falando sobre dicção, tá bom? Dicção muitas vezes é algo que a gente até deixa de lado em relação à técnica vocal, não é algo que é tão importante, nós nos preocupamos mais em alcançar as notas, em alcançar a nota certinha, né? Mas não nos preocupamos em pronunciar a mensagem que deve ser falada, né, daquela música. Então, a dicção preconiza esses 3 pontos aí que são bem importantes, que é o quê? Eu devo ter a pronúncia correta das palavras para que a mensagem seja entendida. Então, quando nós estamos quer num coral, quer no ministério de louvor da igreja, quer na diligência de um culto, a mensagem ela tem que ser entendida. Você tem que transmitir a mensagem, uma mensagem cantada, né? Então ela tem que ser entendida. As pessoas têm que saber o que é que você está falando. Então, muitas vezes isso se prejudica, é prejudicado, né? Porque a pessoa muitas vezes não conhece a letra direito, não se prepara anteriormente. Então, nós temos que pensar no seguinte: tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, nós temos que nos preparar, temos que nos esmerar em fazer o nosso melhor. Então, conhecer, se preparar, conhecer a letra anteriormente é de suma importância para que a gente possa apresentar aquela música de uma maneira adequada. Então, muitas vezes também a dicção ela é afetada pelo nervosismo. Se você está muitas vezes nervoso com alguma coisa, passou por alguma dificuldade, ou tem até medo mesmo do público, a sua dicção vai ser afetada, né? Então, qual é a solução para isso? Ensaio. Quanto mais você conhecer o conteúdo da música, quanto mais você conhecer aquilo que será apresentado, a probabilidade de errar alguma palavra ou de ficar nervoso em virtude daquela apresentação é menor. Então, uma questão muito importante nesse tópico é isso também. Vamos colocar aqui alguns exercícios que são em relação à dicção. Então, um deles seria rodar a língua sobre os dentes de forma exagerada. Então, você vai faz esse movimento algumas vezes de forma exagerada, tá bom? Justamente para poder melhorar, porque a língua faz parte, né, da pronúncia correta das palavras. Então, para você deixar ela relaxada, então faz exercícios em relação a essa questão, né, passar a língua sobre os dentes, falar as vogais de maneira exagerada, então a, e, I, O, U. Então você vai fazer esses exercícios. E outro exemplo aqui que vocês podem provavelmente conhecer vários, é esses trava-línguas. Então, conjugar, por exemplo, o verbo tagarelar. Então, é um exercício que é bem interessante para você fazer,
mas o principal é conhecer a letra da música que vai ser executada, é prestar atenção na mensagem que vai ser transmitida, tá? Perceber e conhecer a letra, muitas vezes algumas palavras que são desconhecidas, você procurar saber, até para demonstrar a intenção correta, a expressão correta na hora de executar aquela música. Um outro tópico, um outro ponto que é muito importante em relação à técnica vocal é a postura. Por que a postura? A postura, primeiramente, ela vai demonstrar a sua intenção na mensagem cantada. Então, se você tem uma postura relaxada, está olhando para o chão, ou simplesmente não olha para as pessoas que você, no local onde você está cantando, isso vai demonstrar que você também não tem interesse na mensagem que está sendo cantada. Ou às vezes o contrário, o contrário totalmente oposto. Você canta com um olhar altivo, como se você confiasse na sua voz simplesmente. Não, você tem que ter uma postura ereta, né? Uma postura retinha, adequada, observando, olhando para as pessoas no caso da diligência, do grupo de louvor, né? Olhando para as pessoas na igreja, no culto. No caso de um coral, olhando para o maestro. Por isso que é muito importante conhecer a letra, e de preferência até memorizar certos trechos da letra para que você não se detenha simplesmente em olhar o papel, em olhar a partitura, né? Você preste atenção na regência do maestro, porque se você ficar com o rosto colado no papel e não prestar atenção no que o maestro está fazendo, está executando, você provavelmente vai se perder, vai errar em alguma coisa. A postura também influencia na estética, principalmente quando eu estou falando de coral. Porque imagine, todo mundo lá em pé direitinho, com corpo ereto, e uma pessoa lá relaxada, com a cabeça virada para o lado, com a mão na cintura. Então, tudo isso vai influenciar também na estética, na mensagem que se quer transmitir. E a postura também, ela vai influenciar na projeção do som, tá vendo? Então, até nisso, a sua postura vai vai impactar. O som vai ser projetado melhor se você estiver com a postura correta, né? Com a postura ereta, porque a sua musculatura vai trabalhar de uma maneira mais adequada. Então, esse é um ponto de extrema importância que nós devemos pensar, porque na sua postura você vai demonstrar a mensagem que você quer passar. Então, se você tem algum problema, alguma dificuldade em relação à postura, se você acha que a sua postura não está correta, se você acha que sua postura é relaxada, se você acredita que não tem algo a melhorar, a primeira coisa que você deve fazer é treinar em frente ao espelho. Leve lá a música que você vai executar, seja na diligência, no culto na igreja, ou seja, propriamente dito no coral, como é que você deve ficar, tá bom? Então, treine em frente ao espelho e se você tem algum problema realmente para ficar ereto, treine com um cabo de vassoura, segurando o cabo de vassoura, tá bom? Assim na sua frente, para saber se você está ficando retinho. Então, isso é muito importante. É uma dica simples, né? Mas é interessante para você poder treinar, trabalhar esse tópico aí da técnica vocal. E nós separamos aqui também algumas dicas que são bem importantes com relação aos cuidados com a voz que nós devemos ter. Então, quais seriam esses cuidados? De que forma a gente pode estar melhorando ou utilizando a nossa voz? Alguns hábitos que são hábitos nocivos em relação ao uso da nossa voz seria o quê? Pigarrear,
Tem gente que por problema de saúde gera realmente muito pigarro, mas outras são simplesmente mania. Então, o pigarro em si e ficar pigarreando é um hábito nocivo, é um hábito que vai estar prejudicando a sua voz. Falar muito, tá? Falar de maneira demasiada, isso pensando que você vai estar apresentando uma música, que você vai estar cantando num coral, que você vai estar dirigindo um cântico na igreja. Então, tem que se pensar, tem que estar com a cabeça nesse sentido, tá bom? Falar muito vai trazer impactos, né? Vai implicar na saúde da sua voz. Falar cochichando ou sussurrando também vai implicar, porque é fora da sua faixa de frequência normal da voz. Gritar também é um hábito que é nocivo, porque é diferente da sua frequência normal, né, de som produzido. Então, tudo isso aí vai estar implicando na sua saúde, na saúde da sua voz. Realizar competição sonora, por exemplo. Falar fora da sua frequência habitual, né? Como eu falei anteriormente. O som, ele é uma onda, né? Então, a frequência, ela vai estar relacionada a como é que essa onda vai se comportar, né? Qual é a faixa dessa onda. Então, se eu tenho uma frequência já habitual e eu começo a falar ou muito alto, ou muito baixo, ou mais agudo, ou mais grave, tudo isso vai implicar na minha voz. Imitar sons, vozes e ruídos, né? Ficar imitando a voz de uma pessoa, ficar imitando ruídos, isso tudo vai, porque sempre tem que pensar, é fora da minha faixa de frequência habitual. Ingerir cafeína em excesso, né? Justamente por causa da questão do refluxo, né? Existem pessoas que já têm problemas relacionados a isso, né? E outros alimentos que podem estar impactando. Então, tem que se ter muito cuidado com esses pontos. Evitar ambientes secos, tá bom? Se você está em um ambiente que é muito seco, ou que, por exemplo, tem muitos ar-condicionados, né? O ideal é você proteger essa região, para que não aconteça tantos impactos quando você for cantar. E ter um descanso inadequado também é um hábito nocivo, é um hábito ruim que vai prejudicar a saúde da sua voz. E agora, algumas regras que são de extrema importância para a nossa voz, né? Que são cuidados que são muito importantes para utilizar a nossa voz da melhor maneira. A primeira nunca cante se não estiver em boas condições de saúde. Se você passou por um problema de saúde, uma virose, uma crise de garganta recente, mas a apresentação do coral vai ser no dia seguinte, e você se esforçou tanto, você tem que primar pela saúde da sua voz. Se você não estiver em boas condições, você não deve participar, porque você vai prejudicar mais ainda a sua voz, provavelmente, e talvez até atrapalhar o coral, porque talvez em alguns trechos, em algumas notas, a sua voz vai desafinar. Então, a gente tem que ter consciência disso também. Quando é que a gente pode, quando é que a gente não pode participar. Usar roupas confortáveis também é um ponto muito importante. Nos vestirmos de maneira adequada, né? Com ordem e decência e usar roupas confortáveis. A gente tem que pensar na região, na musculatura, de como é que o nosso corpo vai se comportar. Então, se na respiração coral nós precisamos dilatar inflar o abdômen, imagine você usando uma blusa extremamente acochada,
nessa região, um cinto na cintura, assim, bem apertado. Isso vai dificultar a sua respiração. Então, você tem que pensar, se eu estou cantando no coral, se eu estou cantando na dirigência, no grupo de louvor, fazendo a dirigência lá da igreja, eu tenho que pensar que é a região do meu corpo, como é que ela vai se comportar e qual roupa que não vai me deixar desconfortável nessa ação. Então, eu tenho que pensar nisso para que não venha estar prejudicando a voz, gerando alguma dificuldade de respirar na hora da execução das músicas. Uma outra regra muito importante é se manter hidratado. Né? Então, é muito importante que a gente se hidrate antes, durante e depois, bastante realmente, para que muitas vezes no período que você está cantando, né, na dirigência, ou muitas vezes o dirigente tem um copinho de água lá, mas em outras situações isso não é possível. Então, se hidrate bastante antes para evitar o ressecamento dessa região, né? O ressecamento ainda maior, porque vai ressecar um pouco, porque você vai estar utilizando bastante a sua voz, mas é muito importante você se manter hidratado. Um outro ponto que é importante, né, que a gente falou lá no início, é aquecer a voz, e tanto aquecer como desaquecer. Os exercícios que você faz, né, para poder manter a sua voz aquecida, né? Então você executa esses exercícios para que o seu desempenho vocal seja melhor e reduza a probabilidade, né, de possíveis desafinações, problemas em relação à sua voz na execução da música. Ensaie o suficiente, procure fazer o seu melhor, mas também não faça de maneira demasiada que venha até prejudicar a sua voz. Ensaiou demais que prejudicou a voz. Não. Ensaiou o suficiente para que aquela música seja apresentada com qualidade. Monitore a sua voz. Nós falamos anteriormente sobre a questão da sua frequência vocal, né? Então, existe a região correta onde a sua voz deve permear. Se você está cantando por muito tempo em uma frequência que não está dentro do nível confortável da sua voz, provavelmente você vai se prejudicar posteriormente. Se eu tenho uma voz que é soprano e canto e estou cantando muito uma música que são em tons muito graves, que ficam desconfortáveis para a minha voz, isso vai me prejudicar posteriormente. Ou o contrário também, se eu tenho uma voz contralto e estou cantando, forçando a minha voz para cantar mais agudo, isso vai me prejudicar. Então, cante dentro da sua faixa de voz que seja mais confortável. Em relação a grupo de louvor, ministérios de música da igreja, a gente tem o recurso de alterar, né, o tom da música, porque normalmente nós cantamos em uníssono, né, todos cantam a mesma voz, usualmente é isso. Então, se adequa o tom para que as pessoas que estão envolvidas lá naquele culto, né, naquela dirigência, possam cantar e que isso não fique desconfortável para a sua voz. Se alimente bem. A gente falou sobre pigarro anteriormente, e um alimento bem interessante é a maçã, porque a maçã ela possui propriedades adstringentes, né, que reduz essa probabilidade, essa concentração, digamos assim, de pigarro. Mas ela não vai solucionar todos os problemas da sua vida, mas ela vai reduzir, né? Então, se hidratar, né? E não, eu pensando no pré-apresentação, né? No antes da dirigência, no antes da participação do coral. Não se alimentar de comidas muito pesadas, de frituras, de coisas que vão estar prejudicando a minha voz. Então, ter uma alimentação equilibrada para que
o som produzido seja melhor. E dormir bem é de extrema importância, né, para que a sua voz tenha qualidade, para que a sua voz, o som produzido seja o melhor.